paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Graças a Deus, Ele tem abençoado os nossos dias. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre se renova, sempre. E se você não fizer manutenção para a sua vida espiritual, vai ter um momento que você vai se sentir muito distante. Ontem eu estava conversando com um pastor e ele falava assim: quando a gente para de ler, quando a gente para de estudar a palavra, jejuar, orar, fazer propósitos bíblicos, a gente começa a se distanciar de Deus. E quando a gente vai conversar com alguém que faz essa manutenção sempre, você mesmo se sente distante. Você fala: opa, eu tenho que voltar porque eu estou muito distante. E eu falei para ele: é isso mesmo. Por isso que Deus permite algumas coisas se aproximarem para que eu e você possa se exercitar de novo. O crente, ele é saudado. Ele não pode ficar parado. Quando ele para, aí, meu amigo, começa a surgir várias coisas e ele vai se esfriando. A brasa tem que sempre estar dentro do fogo. Então a palavra de hoje, praticamente eu vou estar repetindo algo que eu já preguei aqui no Café da Manhã, que eu já sinalizei. E a epígrafe que eu enviei ontem para os grupos, essa epígrafe ela é uma pegadinha, né? Que tem como título O que Paulo viu no terceiro céu. Aí eu te faço uma pergunta: Paulo foi ao terceiro céu para ele ver alguma coisa? Paulo afirma isso? Você tem como pegar um texto bíblico e falar assim: não, eu tenho, eu tenho, está aqui escrito, Paulo foi ao terceiro céu? Irmãos, não existe um texto bíblico que diz que Paulo foi. Pelo contrário, existe um texto que Paulo diz que ele não foi. Ele sabe de alguém que foi. Por que eu faço isso aqui, irmãos, no Café da Manhã? Querendo ser melhor do que os pregadores, melhor do que os pastores? Não. É porque eu tenho um grande compromisso com os irmãos do Café da Manhã, um compromisso com a palavra, um compromisso com Deus. Então aquilo que foi ensinado como mentira, ou pastores que não têm conhecimento têm ensinado, eu tento aqui trazer a verdade, o que a Bíblia fala sobre aquilo que muitos aprenderam erradamente. Então vamos ler com ponto e vírgula, texto com contexto, para nós entendermos que Paulo nunca foi ao terceiro céu. E quem diz isso não sou eu. O próprio Paulo diz. Olha o que diz, 2 Coríntios capítulo 12, verso 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está dizendo: eu não quero me gloriar, mas eu vou passar as revelações do Senhor. Que revelação, Paulo? Verso 2. Conheço um homem, tá vendo, irmãos? Aqui já desmascara. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então, Paulo já afirma que não foi ele que foi. Ele diz que ele conhece alguém. Aí existem alguns pregadores, alguns pastores que afirmam que Paulo, ele foi, mas ele não podia falar que ele foi, porque Paulo era muito simples, porque Paulo era humilde. Não tem nada disso. Se ele fala, né, que ele conhece alguém, mas foi ele que foi, ele já está mentindo. E um servo de Deus não mente. Então Paulo está sendo verdadeiro. Ele conhece alguém que em Cristo há 14 anos, se no corpo ele não sabe, fora do corpo ele não sabe, que foi arrebatado ao terceiro céu. Quando você vai estudar Apocalipse 1, 9, Apocalipse 1, 10, 11, 12, você vai ver que alguém foi. Depois a gente vai entrar nesse texto, né? Apocalipse 1, 17, Apocalipse 4, verso 1. Todos nós sabemos, né, que João, ele foi. Mas vamos continuar, que Paulo ele descreve aqui outras coisas. Olha o verso 3. E sei que o tal homem, tá vendo? E sei que o tal homem, e ele coloca entre parênteses isso aqui, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Por que Paulo está dizendo? Sei que o tal homem, ele foi arrebatado, né? Foi ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. Por que Paulo está dizendo isso? Porque esse homem, quando contou para Paulo, eu tive uma experiência tremenda, e revelou algumas coisas para Paulo, o próprio homem ficou assim, maravilhado, e não sabia explicar corretamente. Embora lá em Apocalipse, esse homem vai dizer que foi
em espírito. Mas quando esse homem conta para o apóstolo Paulo, o homem ainda estava assim, maravilhado, escrevendo ainda o que viu. E para um ser humano, esse próprio homem diz, logo no capítulo 1 de Apocalipse, que ele praticamente morreu, foi necessário ser ressuscitado por Jesus para ele levantar e ver e escrever também as coisas que ele viu, só teve algo que ele não pôde escrever, que o cara como humano, ser humano, pessoa normal, o homem não sabia explicar ainda corretamente. Depois que o Espírito Santo de Deus vai revelando para ele e vai colocando o pingo dos is, ponto, vírgula e sinalizando tudo, mas isso bem depois. Mas quando ele tem um encontro com Paulo, eu não vou também afirmar onde é que foi, se está na Bíblia. Não está na Bíblia também isso aqui não, tem que ser verdadeiro. Mas é de fácil compreensão quando você vai pegar toda a Bíblia e ver que só um homem teve essa experiência e relatou, está em Apocalipse, né? Somente João foi arrebatado ao terceiro céu e ele conta coisas inefáveis que ele viu e ele relata tudo isso. Outra coisa, para nós compreendermos que tudo leva para João, é porque os outros que tiveram essa visão parecida, vamos falar aqui de Zacarias, vamos falar aqui de Joel e outros homens, esses homens não estiveram no tempo de Paulo, não eram homens do tempo de Paulo, agora João era. Por que João? Porque o próprio apóstolo Paulo deu a destra para Pedro, Tiago, João, para os discípulos, para pregar para os gentios e eles pregarem para os judeus. Deu para entender? Então eu posso aqui não afirmar, porque aí é antibíblico fazer essa afirmação, mas posso conjecturar que esse homem que Paulo revela aqui, né, que Paulo diz que conhece o homem, certamente João. Pelas características da fala de Paulo, somente um homem, biblicamente, foi ao terceiro céu e viveu no tempo de Paulo, João. Mas vamos continuar o que Paulo disse. Diz aqui, 2 Coríntios capítulo 12, agora verso 4. Foi arrebatado ao paraíso. Por que foi arrebatado ao paraíso? Por tudo que esse homem viu, né? Tudo que João viu. Vamos continuar. E ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Quando você pega isso aqui, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, João teve um momento desse. Presta atenção o que diz aqui, Apocalipse capítulo de número 10, verso 4. Quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, presta atenção, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não o escreva. Está vendo como é que bate? A Bíblia, você tem que estudar texto com contexto, e que o Espírito Santo de Deus vai te revelando aquilo que não revelou para ninguém. Quando ele vê a sua busca, o seu desejo de aprender. Aí continua verso 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Entendo o que Paulo está dizendo. Paulo está afirmando que não foi ele que foi ao terceiro céu. Ele diz, de alguém assim me gloriarei eu. Paulo está dizendo, desse homem que teve essa experiência, poxa, eu me glorio, eu falo, caramba, que experiência. Aí ele fala, mas de mim mesmo não me gloriarei. Paulo está falando, agora da minha pessoa, eu não me glorio. Agora dessa pessoa que teve essa revelação, coisa forte. Senão nas minhas fraquezas eu me glorio, é o que Paulo está dizendo. Pronto, irmãos, aqui Paulo já fechou o caixão. Ele já disse que não foi ele, foi alguém. E aí eu fico às vezes pensando, gente, como é que a pessoa sobe no púlpito ou numa sala de aula de escola bíblica dominical, ensina que Paulo foi ao terceiro céu, sendo que logo no capítulo, no verso 2, né, de 2 Coríntios 12, Paulo diz, conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado, irmãos, misericórdia. Mas vamos continuar que esse texto é muito lindo. Aí diz assim, porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Que revelações é essa? É aqui que muitos erram, né? Fala, tá vendo? Paulo está dizendo que foi ele que foi, só que ele não pode falar que foi ele que foi, porque senão ele estava se exaltando, e Paulo estava se humilhando, dizendo, não foi eu. Se ele estivesse falando isso, ele estaria mentindo. Ele está dizendo, para que ele não se excedesse por essas excelências de revelações,
que esse homem contou para ele, não contou para mais ninguém, e agora nós temos acesso. Aqui eu estou quase que afirmando que foi João, né? Mas aqui eu estou conjecturando para você poder se aproximar também dessa verdade. Paulo está dizendo: esse homem me conta tudo isso, e para que eu não me excedesse, porque ele não tinha revelado isso para ninguém. Ou seja, em uma dessas viagens missionárias de Paulo, que Paulo era um grande missionário, certamente ele teve um encontro com esse homem, e esse homem revelou tudo para ele. Eu não posso dizer que foi na ilha de Pátimo, porque eu não tenho um texto bíblico para fechar isso, mas possa ser também que Paulo teve um encontro com João, né? E João revela para ele muitas coisas, muitas visões que ele teve. E outra coisa, irmão, Paulo, ele deixa de forma muito visível que ele ficou feliz porque esta pessoa teve essa revelação, mas ele não teve. Aí continua: foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de para que eu não viesse me exaltar. Então, Paulo já entra aqui num outro mistério, dizendo que para ele não se exaltar com essas revelações que lhe foi contada, foi-lhe dado um espinho na carne. Outra coisa que eu já falei aqui no café da manhã, os homens vão muito longe, falando que o espinho na carne de Paulo era várias coisas, só que Paulo explica no mesmo texto que era um mensageiro de Satanás que vinha esbofetear ele. Aqui eu já entrei lá no contexto, quando o próprio rei Saul, né? Ele passava por uma situação dessa, de um espírito que atormentava ele, e foi necessário Davi aparecer na cena e tocar a harpa e esses espíritos ir embora. Então não há diferença aqui de espírito. Um espírito mesmo, algo espiritual, vinha atormentar Paulo, bater no rosto de Paulo, e Paulo, sabendo que não podia resolver essa questão no campo físico, porque era espiritual, ele diz no verso 8 assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então Paulo, sabendo que era algo mais forte do que ele, era campo espiritual, Paulo então pediu ajuda a Deus. Senhor, me ajuda, tem um espírito aqui que vive me atormentando, dando tapa no meu rosto. Aí o verso 9 diz assim: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, Paulo compreendeu que ele foi um homem agraciado antes de nós, recebendo essas revelações de um homem que foi ao terceiro céu, e Paulo fica tão maravilhado de receber essa mensagem que ele quase se exalta, e para que ele não se exaltasse, porque foi permitido contar isso para ele antes de nós na escrita de João, Paulo então, ele recebe esse espírito mensageiro de Satanás que vinha esbofetear o rosto dele, e ele pede ajuda a Deus, e Deus fala: não vou tirar para você não se exaltar, a minha graça te basta. Agora, irmãos, quando nós vamos estudar o contexto dessa mensagem para tentar achar alguém que de fato se encaixa com a mensagem de Paulo, alguém que foi de fato ao terceiro céu, a gente encontra no tempo de Paulo, João, não Paulo, porque Paulo não fala mais nada a respeito de céu, né? No sentido de ter visto alguma coisa. Agora, João, que viveu no tempo de Paulo, esse fala. Olha o que diz Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí eu te falo, João, será que ele não era mais humilde do que Paulo? Será que ele era soberbo? João, que foi ao terceiro céu, que foi arrebatado, ele diz: eu, João, fui arrebatado. E Paulo era muito santo demais, né? Paulo diz: não sou eu, alguém me contou. Eu não vou dizer que foi eu para que eu não venha me gloriar, porque eu sou muito orgulhoso. Pelo amor de Deus, irmãos, é visível que não foi Paulo que foi ao terceiro céu, e sim João. Irmão, e como é que você afirma? Em que tempo Paulo teve um encontro com ele? Eu não sei, a Bíblia não menciona.
Mas eu posso conjecturar várias coisas. Eu posso conjecturar que João escreve isso na ilha de Pátimo e entrega para Paulo. Irmão, não bate, a morte de Paulo foi... Não, a Bíblia, ela não está escrita de forma, de ordem cronológica correta. Não possa ser que Paulo tenha recebido essas revelações de João para estar repassando. Tem várias situações aqui. Agora, eu afirmar que Paulo foi ao terceiro céu, eu não tenho como. Agora, eu conjecturar que João é quem foi, e Paulo, em um determinado momento, teve um encontro com ele, e ele contou para o apóstolo Paulo tudo aquilo que ele viu, sim, porque eu tenho um texto bíblico que me dá essa base. Olha o verso 10 de Apocalipse capítulo 1. Eu fui arrebatado, João está dizendo da pessoa dele, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Paulo já diz, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, por quê? No período em que ele recebe essa mensagem, ele fica maravilhado, era algo que ninguém tinha contado para ninguém tinha recebido essa mensagem. E possa ser, aqui eu conjecturo, que no período em que ele recebe essa mensagem, aí eu vou falar aqui de João, João ainda não tinha definido, foi em espírito Paulo, foi em carne Paulo, não, porque o Espírito Santo de Deus, isso é experiência minha, e quem já teve revelações sabe que é assim, ele te dá uma revelação, e os tempos vai passando e aquela revelação vai ficando assim, de forma de muito simples compreensão. Não é na hora você fica maravilhado, sem saber nem o que falar. E no decorrer do tempo, o Espírito Santo de Deus vai colocando os pontos nos is e você vai compreendendo. Aí o verso 11 de Apocalipse 1 diz assim, que dizia, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro. Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna e tal. E Paulo esteve em muitas dessas congregações. Paulo, ele fundou algumas dessas igrejas. Em Éfeso, Paulo enviou até missionário para lá. Está entendendo, irmãos? Continua, verso 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. É quando João ele vai mostrar, falar tudo aquilo que ele estava visualizando. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 17. E eu, João está falando na primeira pessoa, a pessoa dele, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão, a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então João fala na pessoa dele que ele foi arrebatado, ele viu as coisas. Paulo já não diz. Paulo diz, sei de um homem que foi. Então, com esse contexto, você consegue compreender que o apóstolo Paulo nunca foi ao terceiro céu. Ele fala de alguém que foi e revelou para ele aquilo que viu. Tá bom, irmãos? Esse é o nosso café da manhã de hoje. Se Deus assim permitir, amanhã voltaremos com mais um café espiritual. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Oremos por essa palavra, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, meu Pai, de tão simples compreensão. Te louvamos porque o Senhor não tem nos deixado enganado. O Senhor tem nos revelado o oculto e o escondido. Tem nos dado, as condições que muitos gostariam de ter, de compreender aquilo que para muitos é difícil. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, e te exaltamos por essa maravilhosa oportunidade de descobrir segredos dentro da sua palavra. Eu vejo, papai, que o Senhor não nos quer enganado. Por isso o Senhor tem nos ensinado totalmente de graça, papai. Por isso te louvamos, te agradecemos, te exaltamos por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Se Ele permitir, amanhã voltaremos com mais um café espiritual. Deus abençoe no nome de Jesus.